Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Eu sou Luiz Carlos Burgos e hoje, como toda sexta-feira, como de costume, nós fazemos aquela nossa bancada para a gente bater um papo sobre eletrônica, tá? Toda semana, sexta-feira, às 19 horas, a gente vem aqui falar sobre algum assunto relacionado com eletrônica, seja leitura de esquema, explicação de como funciona um circuito, componentes, soldagem, etc. E hoje nós não estamos sozinhos aqui, eu não estou sozinho aqui, eu estou muito bem acompanhado de dois técnicos excelentes, experientes, que são os administradores de um grupo de eletrônica chamado Falando de Eletrônica. É um grupo que tem no WhatsApp, que participam várias pessoas, vários técnicos em eletrônica, eu também estou lá, tá? Então eu trouxe eles hoje para a gente bater um papo sobre eletrônica. E aí, também, se vocês quiserem fazer suas perguntas, né? O grupo falando de eletrônica tem um canal no YouTube. No primeiro link da descrição desse vídeo vai estar o canal deles aqui, tá? Que vocês podem assistir. Eles têm vídeos sobre coisas que eles falam lá no grupo. É bem legal, bem bacana. Não deixe de se inscrever lá no canal deles, o Falando de Eletrônica, o canal do YouTube. E agora eu vou chamar aqui para a bancada para a gente bater um papo o meu amigo Paulo e o meu amigo Luiz. Vamos lá, vamos bater um papo. Esse rapaz aqui que está com fundo cheio de circuito integrado, componentes SMD aí, é o Luiz. Tudo bom, Luiz? Muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Burgos Eletrônica. Tudo bem, boa noite às pessoas que estão prestigiando o canal da Burgos Eletrônica, né? Luiz Carlos, um grande professor, é o que a gente precisa hoje em dia de alguém que dê alguma instrução. As pessoas precisam o conhecimento e aí está a pessoa certa que pode lhe passar o conhecimento. A prática a gente pega no tranco, né? Então, é isso estamos aí. aí. E aqui embaixo, nós temos um técnico mais experiente do que nós aqui, é o Paulo. Ele está mais tempo trabalhando com eletrônica, mais tempo de bancada. Ele também é um dos administradores do grupo Falando de Eletrônica. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Burgos Eletrônica. Boa noite, Burgos. Boa noite a todos. Estamos aí para bater aquele papo sobre eletrônica. Parabéns aí ao seu trabalho, Burgos. Já fui em vários cursos seu. Você é o cara. Bom, estamos aí para responder as perguntas e falar um pouco sobre o nosso grupo, né? Eu sou fundador do grupo. Tem uma história, tem um começo, tem. É bonita a história do grupo. É bonita mesmo. Então, agora, antes da gente falar sobre o grupo, o trabalho deles, né, o trabalho do Luiz e do Paulo, eu gostaria que, começando pelo Luiz, eles introduzissem quando que eles começaram a trabalhar com eletrônica na bancada e o que fez com que eles se interessassem pela eletrônica, né? Como é que eles se interessaram pelo ramo da eletrônica? Luiz, fique à vontade, pode conversar com o pessoal aí, bater um papinho sobre como que você se interessou e começou com a eletrônica. Ok. Isso ali eu acho que nasce mais ou menos no sangue, já vem no DNA da pessoa. Quando eu era muito criança, vamos dizer, lá pelos 8 anos, eu morava em uma esquina, aqui é uma cidade bastante pequena. Hoje, a minha cidade tem 35 mil habitantes, então continua uma cidade pequena, menor que o bairro de uma cidade grande, né? Então eu morava numa esquina e na outra esquina tinha uma eletrônica. Naquele tempo era a TV de válvula, era coisa de muitos anos atrás, as TVs valvuladas. E eu passando por lá, vi no lixeiro, você colocava o lixeiro assim na calçada para o lixeiro carregar um monte de peças e componentes que eles trocaram, velhas. Ficou que coisa interessante. E juntei um monte daquelas peças e levei para casa. Levei a maior bronca do meu pai, mas tudo bem, deixa quieto, né? Tá recolhendo lixo, onde é que já se viu isso, né? Pediu da onde que veio, né? Da onde que veio essas coisas? Não, achei ali e tal, trouxe. Não, pode jogar tudo isso aí fora. Tá, beleza.
continuando, pois estava na outra esquina da minha casa, eu encontrei novamente peças jogadas fora, com outros dias. Nessa, meu pai não estava em casa. Daí eu digo, mas isso aqui é a base que vai fazer um aparelho funcionar. Vou fazer um rádio. Peguei uma caixa de sapato e emendei um monte de peças e coloquei um cabo e liguei na tomada. Isso aqui seria muito bom ouvir da minha mãe, né? O cabo era daqueles ferros de passar roupa, que era um plug antigamente, plugava no ferro, ferro só de resistência, e a outra parte ligava na luz, né? E eu puxei 2 fios daquilo lá e liguei aquilo lá. Então pense na explosão que deu, mas tudo certo, né? Até então, eu digo, tem alguma coisa errada, vão ter que melhorar. E dali para frente, a vontade da eletrônica foi muito grande. Nós nos mudamos, então, desse local onde a gente morava, e então, na frente da casa que eu fui a morar, tinha um senhor que ele trabalhava com rádio. Ele consertava gaita, ele fazia cabo de relho, que aqui no interior se utilizava, né? E mexia com os rádios. Então, aqueles rádio a válvula, ele tirava a válvula de um, punhava no outro, dava umas pancadinhas, às vezes a válvula funcionava, não, é essa aqui. Então, ali eu, de piá, comecei a gostar disso aí. Uns, tipo, 11 anos, comecei a gostar disso ali, mais e mais, né? Cada vez mais. Tive um tio, que ele já faleceu, que ele era técnico em eletrônica, ele montava equipamentos. Então, ele montava os equipamentos que você possa imaginar. Ele montava os transmissores, montava receptor, montava repetidoras de televisão. O tempo que as repetidoras eram valvuladas, ele já montava isso ali. E dali para frente, com os 16 anos, eu fui trabalhar numa eletrônica. Aí então que a coisa realmente eu entrei no ramo da eletrônica mesmo. Fui trabalhar numa eletrônica dos 16 anos para frente. E daí então só andou, né? O que fez eu montar a minha eletrônica? Eu fui para o exército nos 18 anos. Só que eu não fiquei no exército. Eu fui e dei um jeito de não ficar. Então, quando eu voltei de lá, este senhor que até então eu trabalhava, ele me disse uma coisa, ninguém é insubstituível. E eu digo, realmente. Então, se eu sou substituível, você não precisa de mim, né? E abri minha eletrônica. Então, com os 18 anos, eu já abri minha eletrônica. E estou até hoje. Então, quer dizer que essa eletrônica já tem muitos anos. Então, o Luiz ele já tem uma eletrônica, ó, faz tempo, né? Ou, talvez o Luiz seja dono de uma das eletrônicas mais antigas do país, né? Luiz, eu não estou falando que você é velho, né? Mas que as eletrônicas aparecem, fecham, reabrem, mudam de Exato. nome, mudam de lugar, mudam de dono, tá? Não é que eu estou falando que você é velho, mas só que as assistências técnicas, elas não têm tendência de ficar muito tempo no mesmo lugar. Ou muda de dono, muda de lugar. Então, a do Luiz deve ser uma das mais antigas, né? Que está mais tempo aí com o mesmo proprietário. E agora o meu amigo Paulo vai falar para vocês, né? Vai contar um pouco da história dele com eletrônica, quando que ele começou e por que ele começou, como que ele se interessou por essa coisa chamada eletrônica, né? Que o pessoal chama a gente de doido, mas nós somos mesmo, né? Fazer o quê? Então, Paulão, o canal é seu, fique à vontade. Boa noite a todos. Na verdade, eu fui praticamente obrigado, né? O meu falecido pai começou a estudar eletrônica, e Estudou aí no lá Aladim, montou hein, gente? Ó, estudou no Aladim, Aladim. Aladim. Aí ele começou lá, eu comecei, eu era muito pequeno, né? 7 anos, ficava olhando, ver achava até que interessante. Aí ele compulsoriamente falou assim: não, você vai montar um amplificador. Mas como? Eu vou te ensinar. Primeiro vamos montar aquele bem antigão, né? Montava-se o filamento primeiro, depois ia por pai. Enfim, montei com 7 anos. Aí eu comecei a gostar, né, da coisa. Meu pai foi um estudioso da eletrônica, porém ele nunca trabalhou assim, nunca teve uma assistência técnica. Sempre ele trabalhava na profissão dele de
eu trabalhava de frentista, um negócio assim, e a eletrônica foi só um hobby. E ele me colocou nessa, né? E jogou lá. Isso que era só um hobby. Um hobby. Aí ele me jogou na área, aí eu fiquei, aí eu resolvi falar, não quero muito. Eu fui fazer Senai, fiz mecatrônica na época, estudei eletrônica, aí entrei na General Motors. Fiz Senai pela General Motors, fiquei trabalhando lá, ferramentaria, nada a ver com eletrônica, e os fins de semana eu fazia que nem meu pai, né? Dava uma fuçadinha. E assim eu fui consertando aí pela fábrica fora, todo mundo me conhecia, Paulo do rádio, Paulo da televisão. Enfim, em 88 teve um grande corte na empresa. Aí o meu chefe chamou e falou, e aí, Paulo, e aí? Não tem um corte. Eu falei, não, pode me mandar embora que eu já quero fazer outra coisa na minha vida. Ele falou, você vai montar assistência técnica para você. Eu falei, exatamente. Nossa. E assim foi. Desde 88 eu montei a minha loja, né? Que foi o sonho do meu pai, que meu pai sempre foi um hobbyista, ele nunca teve. Então ele vinha lá, ele aposentou, ele ia lá e abria a loja, limpava a loja, enfim. O que ele não pôde ser, né? Que ele queria ter tido essa oportunidade, mas não teve, devido às condições dele, né? Então, para ele, foi um sonho realizado para ele, eu ter minha assistência técnica, né? E assim ficou anos e anos, até que ele veio a falecer em 2010, né? Eu estou aí há muito tempo aí na eletrônica e confesso para vocês, não sou um grande estudioso, não fiz vários cursos, não sou um expert na eletrônica. Porém, eu tenho uma coisa da vivência da vida, né? A experiência da vida é coisa fantástica, né? Que a gente aprende com os anos, né? Então, eu estou aí na eletrônica e estou bem, graças a Deus. Estou vivendo da eletrônica, conquistei muitas coisas para a eletrônica e gosto da eletrônica mesmo. Hoje não, porque eu já estou velhão, né? Mas antigamente eu atravessei muitas noites aí consertando televisão, que a noite é mais tranquilinho, sossegado, o telefone não toca, então a gente consegue raciocinar mais e foi batendo e a gente chegou aí, né? Chegamos aí até ter bastante experiência no lado da eletrônica. Aquele lado que começou lá com válvulas, né? Depois foi sistema misto, depois foi sistema transistorizado, entrou o CI, por fim acabou a televisão só com um CIzinho e um playback, né? A televisão foi muito reduzida, a televisão de tubo. Né? Aí veio as plasmas, fui um dos primeiros a arrumar plasma, aqueles STK, que eu adquiri lá sei lá onde que eu comprava aquilo lá, trocava, fui um dos primeiros aqui na região a consertar plasma. Teve a parte do videocassete, transcodificações, fizemos muito mesmo. Eu lembro que o videocassete custava $500 na época, e vinha para a gente transcodificar. Fiz muito, confeccionava a plaquinha, enfim. Atuei bastante nessa área, né? O que era no momento era isso. Hoje, o momento é o quê? Hoje é consertar a tela. O cara que conserta a tela, tem a época do BGA, a época de consertar a tela, a época da válvula, a época... Tudo teve a bola da vez. A bola da vez agora é tela. O cara consertar a tela, ele vai se dar bem. Então, estamos aí na luta. Então, o Paulo, ele estava falando que ele começou com eletrônica meio na fogueira, né? O pai dele chegou e falou para ele, você vai montar um amplificador a válvula ainda por cima. A primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar os filamentos das válvulas em série ou em paralelo. Depois você vai ligar, tem que acender todo mundo aqui. Aí o Paulão foi lá, ligou, 3 válvulas acendeu, uma não acendeu, a outra estourou. Aí o pai dele já deu uma burdoada, falava, vai desmontar e montar de novo. Não foi, o Paulo? Pegava aqueles livrinhos, aqueles cadernos que os professores iam pondo na lousa e os alunos iam escrevendo. Eu pegava aqueles cadernos. Você sabe que isso é uma base, Burgos, coisa que muita gente tem hoje. Você vê um esquema, você vê aquela ligação, aquela bolinha, significa que a ligação está toda ali. Quando você vê aquela forquilhazinha, então você vai vivendo. Preto 0, marrom, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5. O código dos resistores, 7, 8, branco 9. Você vai falar para um cara isso aí hoje,
Ele fala, pô, esse velho tá louco, não sabe nem... Ah, Entendeu? eu sou da época que Era você tinha que aprender o código de cores. Então, é o que eu falo, é o que eu comento hoje. Hoje, para você ler, escrever, você tem que passar por um processo. Você tem que ir no seu prezinho, você tem que aprender o A, o B, o C, o B com A, o BA, o C com A, K, bacana. Hoje não. Hoje a galera quer ir já para a faculdade, opa, quero. Pô, mas você não sabe escrever? Não, eu quero ir para a faculdade, eu quero fazer isso. Lá eu É a mesma aprendo a coisa. escrever. As pessoas querem dicas matadoras. As Nossa. pessoas não sabem associação de resistores, associação de capacitores. Não tem aquela base. Eu canso de falar, gente, tem que ter a base. A base é a base de tudo. Na base da Eu eletrônica. fui numa eletrônica, o cara, pô, dá para você dar uma força? Tá, eu dou. Pô, cadê o meter aqui? Meter? Meter? O que, Multímetro. que é? Não, o reloginho? Você está falando do reloginho? Eu falei, reloginho, é? É, tá, o reloginho. Você tem? Não. O cara montou uma eletrônica e não tem um meter? Não tem um multímetro, não tem. Não, Meter era o nome que a gente porta chamava aberta, em outras épocas. porta aberta. A gente chamava em Então, outras épocas, meter. O meter era então, analógico, né? Analógico, de ponteirinha. então, o cara tem uma porta aberta e não tem um multímetro em cima da mesa. O, É muito o Luiz e o Paulo, vocês lembram que antigamente só tinha praticamente no mercado, tinha multímetro digital, mas era muito pouco, era caríssimo. Os multímetros que tinha no mercado eram analógicos, né? Claro, lá nos anos 60, 70 era difícil até esse aí você comprar porque era caro. Mas tinha os multímetros analógicos. Multímetro analógico, você tinha que escolher a escala, você tinha que ler o painel. Olha, tá vendo? Tem 3 fileirinhas de números. Você tem que ler numa delas. Ó, o ohmímetro é aqui em cima, é o contrário, você tem que multiplicar aqui. Hoje em dia, os multímetros digitais, você coloca eles na escala e ele já faz a seleção do alcance automaticamente, a média automaticamente. Não precisa nem ser, tipo, eu vou É medir. autorrange, ele já sabe se é uma Tipo resistência, assim, se é uma... eu vou medir 12 volts, que escala que eu uso? Será que é 50? Será que é 10? Não, você põe lá, pronto, ele já mede. Exatamente. Ou seja, Exatamente. Hoje em dia, tirou a capacidade do cara de raciocinar. hoje em dia a coisa está muito, está bem assim Não, e mesmo. tem aqueles multímetros com botão só. Você liga o multímetro, põe lá, o multímetro já seleciona para você a escala e o alcance, a função também. O multímetro, você vai medir resistor, o multímetro já seleciona. Você vai medir tensão, o multímetro já seleciona automaticamente, já te dá o valor. Na nossa época não, tinha que procurar a escala, tinha que ler o painel, se você errasse a leitura. O meu multímetro da época era um SH-105. Samba, acho que era samba, não sei. Eu tenho um samba também, já apareceu aqui no canal algumas vezes. Aquele que tem Bom, a muito pilha de bom. 22,5, bateria de Isso, uma 22,5. pilha de 22 volts, que um cara tava louco atrás dessa pilha, meu amigo, duas bateriazinhas de portão de controle remoto ligado aí. Não, Pô, usa um conversor DC-DC, funciona também. começou a CDC, duas pilhinhas aí de portão, faz 24 volts, acabou. Então, eu tenho esse multímetro ainda. Soluções práticas, né? De soluções práticas. Então, agora eu queria de vocês agora um resuminho de como que começou o grupo o grupo falando de eletrônica. Vou começar com o Paulo, né, que é o fundador, então depois o Luiz vai falar sobre a fundação do grupo, por que o grupo existe, qual é a finalidade, todo mundo pode entrar, não pode, pangaré pode entrar, não pode entrar, cara que é sugador pode entrar, não pode entrar. Você sabe que tem cara que é sugador, né? Não é sugador de solda, é sugador de informações. Tem muito cara assim. Então, a criação do grupo... Peraí, Paulão, deixa eu colocar aqui no lado mais alto aqui. Agora vai. A criação do grupo começou, eu comprei um gravador de memória, o RT809H. Eu fui um dos primeiros a comprar esse gravador, né? E aí eu falei assim, bom, vamos lá, eu comprei o gravador, não sei nem como é que mexe nisso, vamos aprender. E a primeira coisa que eu fui atrás foi de software, né?
fui atrás de software, fui comprar. Não tinha nada na época, a questão de uns 4, 5 anos, não tinha nada. Não tinha software, não tinha nada, tudo era comprado. E comprei um software da OC, eu me lembro até hoje. Pedi no Mercado Livre, falei, rapaz, mande o software para mim. E ele mandou um software errado. Ele falou, pô. Aí eu falei, rapaz, funcionava antes, mas eu pus esse seu aqui, nem liga a televisão, o que está vendo? Ele falou, rapaz, eu devo ter mandado outra versão para você. Bom, mandou outro software errado. Eu falei, meu, você está mandando tudo errado para mim. E ele falou, meu amigo, eu estou mandando dinheiro para você, isso não tá certo, você que está se enganando aí. Eu falei, não, mas está errado, cara. Aí, finalmente, ele mandou o certo. Gravei, coloquei no pendrive, aí tirava do pendrive, ia lá na memória da televisão, gravava para ver se estava certo. Enfim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Porra, vale dinheiro. Realmente vale dinheiro. Se eu estou comprando, vale dinheiro. Como é que eu podia resolver isso? Se eu criasse um grupo... Até então, o Paulão era um cara desconhecido, tá? Conhecia a meia dúzia de técnicos na minha região. Eu disse, pô, se vale dinheiro... Pô, se eu fizesse um grupo no WhatsApp, no qual a gente... Cada um comprava e todo mundo ia ter, né? E criei... acho que o primeiro grupo foi software, eu não sei, acho que era um nome parecido. Criei lá, eu e meia dúzia de pessoas, aí não ia, né? Não ia. Falei, pô, tem que ativar isso aí. Aí eu fiz um vídeo, inclusive eu vou até colocar aí, explicando o funcionamento do RT809 através do cabo BGA. Eu fiz um vídeo no qual eu apaguei a memória da televisão, deixei ela sem nada, sem nenhum dado, a televisão não ligava, e depois introduzi o software nela, a televisão ligando. Meu, isso fez um sucesso, os caras, pô, meu, como é que você fez isso, não sei o quê. E aí o grupo foi crescendo através desse vídeo, inclusive esse vídeo foi até para o exterior, né, que todo mundo sabia que a ferramenta existia, mas não sabia como funcionava. Então, eu fui estudar ela e fiz funcionar. O vídeo fez um sucesso. E aí, o meu grupo começou a crescer. Só que, através do WhatsApp, a gente guardava o software, guardava no computador, né? Depois apagava. Ficava aquela coisa, né? De entra e sai. Bom, ficou, né? Eu falei, estava funcionando. Montei uma planilha, compramos até software na época, para a gente ter um banco de dados, né? Aí surgiu o Telegram. Um dos membros do grupo falou, tem um Telegram, onde fica tudo guardado lá nas nuvens e tal. Mas nisso eu já estava com 250 pessoas no grupo, já estourou o grupo de gente, por causa desse vídeo. Legal. Vamos abrir, o nome é Amigos da EPRO, depois eu vou colocar o link aqui, um grupo no qual você só coloca seu software, tem quase 17 mil software lá, aqui o Telegram você tem que digitar direitinho, mas está tudo lá o software. Aí o grupo foi crescendo e eu fiquei com 256 pessoas, né, parada, né? Todo mundo olhando para cima, falando bom dia, aquele monte de bom dia. E eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer com essas 250 pessoas, né? Aí a gente vai se conhecendo, conversando. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o nome do grupo. Aí veio aquela ideia. Eu poderia, como dono do grupo, fazer com que o grupo andasse de maneira que todo mundo se ajudasse. E como fazer isso? Criei o grupo Pautas Eletrônicas, né? O grupo Pautas Eletrônicas, eu colocava um assunto, eu tenho até aqui as minhas primeiras pautas. Então, isso aqui funcionou. Pautas eletrônicas, eu tenho a primeira pauta. A gente colocava assim, organização da oficina. E aí, galerinha, vamos falar sobre organização da oficina? Como essa nossa primeira pauta. Aí todo mundo olhou assim e falou, pô, mas como? Mas foi uma coisa tão bonita que todo mundo mostrou como tem que ser oficina e todo mundo mostrou como não tem que ser uma oficina. Então, foi mostrada muita bagunça,
um cara que olhou assim, estou procurando uma Tecon, acho que foi deu umas... Pensa numa bagunça. E tem outros caras que não deixam uma agulha no chão, cara. Tem cara que é muito organizado, meu. Tem cara que é fantástico. Então, essa foi nossa primeira pauta. Depois, todo mundo mostrou, já foi se conhecendo, aquele entrosamento gostoso. Aí tivemos programas de gerenciamento de oficina. Galera, vamos falar sobre programa? Surgiu um monte de programa, inclusive o programa que eu uso até hoje, o SH Oficina. O programa é excelente, mas surgiu várias, teve N coisas, né? Então, aí, bom, legal. Então, eu ficava uma semana a gente falando sobre o assunto. E houve uma... Nossa, o WhatsApp, o telefone explodia, né, galera? Não tinha como, era tanto vídeo, tanta coisa que... Poxa, mas era legal. Aí tivemos a terceira pauta, ferramentas de trabalho. Foi aí que eu vi que essa figura aí, o Luiz, meu, esse cara aí é... Foi aí que eu falei, ele fez uma máquina de BGA com pedaços de impressora, com pedaços de computador. Enfim, o cara fez um... Eu falei, meu Deus do céu, que gente estranha é esse? De que planeta que é esse cara aí? Aí começamos a conversar, falei, fiz aquela amizade boa com o Luiz, né? E aí a gente começou a tomar conta do grupo. E aí a gente ia mesmo... Aí tinha outra pauta que chamava LEDs. Fixação e solda e cola. Ai, meu Deus do céu. O pessoal falava dessa cola. Ai, eu uso cola, eu uso goma arábica, eu uso cola de cana, eu uso cola de não sei o quê. Eu sei que o assunto de cola eu tinha que falar, gente, por favor, vamos parar de falar de cola. Mas o cara ficava doido, cada um inventava um tipo de cola. E foi legal, aprendi. Hoje, na época, eu descobri que a cola de vinílio era a melhor cola para fazer isso. E a cola, essa cola aí, UV, fantástica. Antigamente, a gente, quando saiu as primeiras televisões de LED, o que a gente fazia? A gente remontava. Não existia kit. Na época, se estragasse o barramento de LED, as primeiras que saiu, não autorizadas, eles trocavam a tela toda. Não trocava-se LED, trocava-se tela toda. Aí depois... Não dá para desmontar. Depois que eles vieram a mandar os barramentos de LED, mas a gente não tinha acesso, que era muito caro. O que a gente fazia? A gente pegava LED, cortava, remontava em cima, puxava um fiozinho para lá, um fiozinho para cá. Era o que tinha na época. Não tinha LED para vender. Aí, com o tempo, os caras foram vendo que o negócio ficou meio porco, aí o cara vinha lá com um soprador, uma chapinha, tirava o LED, colocava o LED lá e foi indo, né? Aí, depois é que surgiu os LEDs, surgiu os barramentos, aí que veio aquela coisa de trocar LED. Mas, no começo, que as pessoas que começaram a consertar a televisão de LED, que nem eu, as primeiras televisões eram tudo remontado. Não tinha outra maneira de você fazer. Ou você arrancava de outra televisão, ou você remontava, ou você tirava aquele LED e colocava lá, que não existia para vender. Não tinha. Então, aí teve aquela parte de análise de circuito muito boa, até o nosso querido Torres, né? A gente comentou que todos os assuntos demoravam 15 dias para serem falados, né? Falamos sobre a fachada. Hoje eu tentei voltar com as fotos, mas eu não consigo. O pessoal não se entrosa, mas naquela época houve um grande entrosamento. Então, fachada. Falávamos sobre a fachada. Cada fachada que eu vi, eu copiei até hoje. Eu copiei a fachada de uns amigos aí, fachada maravilhosa. Então, teve aquele bem entrosamento mesmo com o grupo. Depois, compras internacionais. Começou a aparecer aquelas compras internacionais. Vamos lá, vamos ver como é que faz. Então, tudo isso fez o grupo crescer. Adaptação de telas. Como é que faz para adaptar uma tela na outra? Lâmpada em série, eu tenho minha lâmpada em série até hoje. E tivemos bastante pautas. Tem mais aqui. Ó, invenções, ferramentas, redução de corrente LED. Falamos para ele o princípio da redução. Não ensinar como reduz a corrente LED. E sim chegar a própria pessoa ter a sua consciência de onde que ele tem que mexer para reduzir. Não falar, reduzir a corrente LED, você vai trocar essa televisão é assim, essa outra televisão é assada. Não.
A gente dava um conceito para a pessoa reduzir. Testando componente falso. Essa pauta foi muito boa. Muito boa, osciloscópio. DGA, nosso querido Luiz deu uma aula na época, né? A fumaça de solda, o quanto que ela é prejudicial para a sua saúde. Né? Tem pessoas que estão nem aí. Eu aqui no meu exaustorzinho, fala que aquela fumaça não é boa, eu acredito que não sei. A TV de plasma, micro-ondas, gravador de NAND, SPI, como é que faz a gravação. Incentivar o técnico a ter seu gravador de solda, a mesma coisa que ele tem seu ferro de solda. Hoje em dia, um técnico que não tem um gravador de NAND, cada vez que você precisar de um software, você tem que comprar no Mercado Livre, a gente procurou fazer com que cada um comprasse o seu aparelho. Eu consegui. Muita gente comprou graças ao meu vídeo. Fico feliz em saber que o técnico não está amarrado com o Mercado Livre, amarrado com o vendedor, amarrado com uma pessoa. Ele mesmo, na sua própria bancada, ele vai lá, grava seus softwares e pronto, né? Então, tudo isso foi falado no grupo até que chegou um ponto crítico das pautas. E o ponto crítico das pautas foi máquina de recuperar tela, aquela máquina de corpo, né? Aí eu falei, gente, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse projeto, vamos tentar fazer. Aí que o grupo se arruminou. Não sei por quê. Alguns dentro do grupo, porque hoje não tem link. Falando eletrônica, você tem que ir num processo de triagem. Eu quero saber se você é técnico, saber uma foto da sua bancada, fazer... Você poder entrar no grupo, que é um grupo que não comercializa placas, e sim ideias. Então, quando chegou nesse ponto das máquinas, houve um desentrosamento no grupo. Alguns que estavam no grupo, que eu pensava que eram gente boa, não queriam de jeito nenhum que se falasse sobre esse assunto. E criou-se um tumulto no grupo. Todo mundo começou a se desentender. Aí um bocado de gente saiu, eu pus a mão na cabeça, não, mas aconteceu? Por que aconteceu isso? Eu fui ver que certas pessoas, por causa de alguns interesses, não queriam que fosse abordado esse assunto. E acabou o grupo simplesmente se dizimou. Isso aí foi por interesses terceiros, então, porque não tem nada demais. Não tem nada demais. Veja só, o que você aprende na eletrônica durante os anos todos, que tem de você compartilhar com outros técnicos? Você aprende outras coisas com eles. Exatamente. Então, o grupo em si tinha pessoas que não queriam de maneira alguma. Inclusive, o Amigos da EPROM, quando eu fiz, eu fui banido do Telegram várias vezes. Eu tive que mudar o número, tive que fazer... Por quê? As pessoas falavam, opa, Paulão spam, ele está criando esse grupo aí. Ah, sim, é denunciado, né? Há muito tempo, o Luiz ficou tomando conta, outros ficou tomando conta, porque as pessoas me baniam. Poxa vida, as pessoas não queriam por causa daquele interesse em vender o software. Entendeu? Então, nós está vendendo, o cara quer pôr de graça. Então, teve esse... Então, o que aconteceu? O grupo foi praticamente desfeito e surgiu o grupo falando de eletrônica, no qual eu peguei, dei a peneirada no grupo. Coloquei essas pessoas que criaram o motim, foram abandonados. Inclusive, o grupo foi abandonado, eu abri outro grupo paralelo. Entendeu? Aí eu abri o grupo falando de eletrônica, um grupo no qual não se pede peças, né? Não se pede peças, e sim informações técnicas, informações de ferramentas, né? E eu criei o grupo, aí ficou. O grupo ficou muito bom. Até que houve um vazamento no grupo, que teve um dos elementos do grupo que montou um canal no YouTube, faça você mesmo, qualquer coisa. Bom, todos os nossos vídeos foram parar num determinado... Falei, nossa, de novo isso aí, né? Pronto, retirei algumas pessoas, aí houve a triagem, né? Então, muitos querem entrar no grupo, mas eu falo, meu amigo, mostra pelo menos a sua bancada, aí o cara vai tirar uma foto da internet. Não, meu amigo,
discutir com você, falando, mostre suas ferramentas, mostre, nem que você trabalhe na sua cozinha, mas mostre você aí, e nós fizemos um processo de triagem, no qual hoje, o grupo tem 300, não sei nem quantas pessoas tem, no qual todos somos amigos. Todos somos amigos, inclusive a gente ajuda um amigo do grupo que está passando dificuldade. A gente faz várias coisas. Fazemos a nossa festa, né? Que nós estamos vindo aí em julho, 17 de junho, teremos a nossa terceiro encontro técnico, onde a gente se reúne, um conhecer o outro, né? Quem não quer conhecer o Luizão, quem não quer conhecer o Burgo, pessoalmente, vamos dizer assim, quem não quer conhecer o Paulão, então a gente, uma vez por ano, em julho, a gente faz aí a nossa festa, né? Onde vem bastante gente de fora, familiar. Olha quem está aqui, ô Paulão, olha o Pico aí. Blog do Pico, meu xará, Luiz Pico. Ah, é? O blog do Pico ele já forneceu muitas informações para muito técnico em eletrônica. Fora que o Pico é um técnico excelente de eletrônica. Beleza, meu querido amigo? Vamos que vamos. Isso aí. Então, o grupo é isso aí, galera. Hoje o grupo está montado, está muito bem estruturado. O grupo tinha... É que agora não tem. A gente tinha endereço de todo mundo, a gente tinha telefone de todo mundo. Criamos um grupo... Eu via que as pessoas queriam ter o osciloscópio na época. Eu falei, galera, vamos fazer um consórcio para todo mundo ter o seu osciloscópio. Foi aí que o pessoal falou, calma aí. Você não pode fazer uma coisa dessa. Eu falei, não, mas todo mundo vai ter. Não, calma, faça uma rifa e é sorteio. Se você se comprometer no consórcio a dar o osciloscópio para todo mundo, né, não é bem assim que funciona. O cara pega o dele, depois não... Aí nós fizemos rifa de osciloscópio, muita gente ganhou osciloscópio mesmo. Na época era um osciloscópio pequenininho. Eu sei qual é, aquele amarelinho lá. É legalzinho aquele lá, eu já trabalhei com ele. Ganhou. Aí foi indo. O grupo é isso aí, a gente tem uma amizade boa. Se algum dos amigos está com problema, a gente procura ajudar da maneira do possível, né? Então o grupo virou uma grande família. Então, hoje, o grupo Falando de Eletrônica, ele não comercializa peças, tá? Se o cara precisar de uma placa, ele vai para outro grupo. O grupo Falando de Eletrônica é só dicas, né? Aquela conversa gostosa e aquela coisa de um poder ajudar o outro, né? É como o próprio nome diz, é um grupo para falar de eletrônica. Falando de eletrônica. Então, se um cabra pede peça lá, pô, a gente apaga a coisa e fala, mano, você já recebeu o cartão amarelo, hein? Você pedir peça de novo, a gente vai te tirar do grupo. Então, isso aí foi um resumo do grupo Falando de Eletrônica. Paulão, como é que o cara faz para entrar mesmo? Ele tem que mostrar a foto da bancada dele? No grupo da triagem, o Doni pode até pôr o link aqui, tem um link da triagem. Não tem link para entrar direto, não. Por causa desse tipo de problema, né? Sei, entendi. O cara vai. Então, tem o link da triagem. O cara entra, alguns entram, ficam, outros entram e saem. Que tem gente Paulo, no canal do grupo Falando de Eletrônica, que é o primeiro link aqui da descrição do vídeo, lá vocês têm o grupo da triagem? Tem o grupo, o Doni colocou o grupo da triagem lá, aí a gente faz a triagem, o cara se apresenta, aí a gente vê que o cara realmente é técnico, a gente coloca ele dentro do grupo, justamente para não ter esses problemas de pessoas que... por exemplo, o cliente final, nosso grupo das pautas tinha cliente final lá no grupo, cliente, sabia nada de eletrônica, estava lá. Então, para nós não é interessante. O meu grupo, que é o Burgos Eletrônica, tem um negócio interessante pra caramba. Eu não tenho essa triagem, até porque nem tenho tempo de fazer, nem tenho gente para fazer isso. Mas o que eu notei é que os próprios técnicos expulsam o cara quando não é do ramo de lá. Exatamente. Eles expulsam, eles me avisam, tiro o cara de lá. Dá para ver quando é cliente e quando é técnico, né? Dá para ver. Às vezes os próprios técnicos... As próprias perguntas, Burgos. O cara vem assim, minha televisão não tem imagem. O que será que é? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que abrir, né? Tem que abrir a televisão. Você abriu? Não. Quero saber o que é. Você ligou na tomada? Ué, tem tomada? Exatamente. Então, resumidamente, é isso aí. O grupo Falando de Eletrônica, o grupo
E o grupo Amigos da EPROM no Telegram pode até deixar o link aqui. Esse grupo pode entrar. Até que não é técnico, ele não tem como fazer um bom, a única coisa, gente, então, não vai entender aquilo ali, né? o grupo falando de eletrônica, como o Paulo falou, você tem que fazer uma triagem antes para você se apresentar, para eles saberem se você é do ramo, trabalha com o ramo da eletrônica, para poder bater um papo legal com eles. O único intruso lá foi eu, que eles me colocaram lá como intruso. Mas você precisa da triagem, né, Burgo? Você é a triagem em pessoa, né, pô? Aí não precisa da triagem. Eles me colocaram no grupo lá e não fizeram triagem nenhuma, não. Ô, Burgos, tinha que fazer uma sabatina com você, hein? Não passei pela triagem. Pô, mas tudo bem, se você quiser fazer sabatina, pode fazer, não tem problema. E na eletrônica faz tempo. Agora, dependendo do assunto da eletrônica... Você, Burgos, é uma lenda na eletrônica. Você é um cara que é muito conceituado. Não, embora quase não trabalhe mais em bancada hoje, por outras atividades que eu faço, mas tudo dentro da eletrônica, né? Eu fui técnico durante muitos e muitos anos, 37 anos trabalhando com eletrônica, é tempo, hein? É quase um... Eu trabalhei, olha, eu fiz a conta. Na eletrônica. Eu trabalhei em 13 assistências técnicas no Brasil e uma nos Estados Unidos. Aí, no total. Você trabalhou nos Estados Unidos em manutenção? Manutenção. Ah, não existe manutenção nos Estados Unidos? Existe. Nos Estados Unidos existe a manutenção? Existe. Como é feita a manutenção? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia que vocês forem para lá, alguém for para lá ver uma assistência técnica de um americano, você vai chegar à seguinte conclusão: o brasileiro é extremamente organizado. Ô, louco, Burro. Por quê? Porque os americanos são bagunceiros, os caras jogam material de qualquer jeito. Até você vai no banheiro da assistência técnica, tem placa em cima da privada, tem placa jogada no chão, você acaba pisando em placa, em peça lá. Nossa, é uma baderna a oficina dos caras. As oficinas que eu fui lá, tudo baderna. E os caras trabalham bem? Não. Quem trabalha bem, Burgos, é indiano, hein? Indiano lá quem trabalha bem são os de fora, que não é de lá. A parte, os indianos, que eu tenho algum contato com o indiano, Não, os indianos trabalham bem. Inclusive, eles fazem vídeo no YouTube, mas eu já falei que o problema dos vídeos do indiano é que acontece o seguinte: eles me tiram a atenção com aquelas mãos sujas, nojentas, sabe? Nossa, os caras parecem que não tomam banho, cara. Não é mão suja assim do trabalho. Tipo assim, o cara tá trabalhando, ele suja. Acho que o cara o cara é nojento, sabe? Aí você fica olhando aquilo, você nem presta atenção no vídeo dos caras. Eles são bons, eles são top no ramo da eletrônica. Isso aí sim. Eles têm um conhecimento fora de série, mas eles são nojentos, cara, pelo amor de Deus. Né? Bom, é a cultura deles, né? Mas é assim que funciona. Agora, eu quero que o meu xará, o Luiz, eu quero que ele fale pra gente como é que ele foi parar no grupo falando sobre eletrônica e vai falar também sobre a máquina que ele construiu lá, o foguete para Marte, né, que ele construiu. Ah, não, é uma máquina de BGA, né? Então, Luiz, fique à vontade. Tá, ok, xará. Bom, vamos falar da máquina, que pode ser que seja uma coisa mais de interesse para as pessoas aqui. A máquina surgiu da seguinte forma. Como eu já tinha falado, minha cidade é pequena, e um amigo meu, que trabalha com informática, comprou uma IR6000, aquela matadora. E começou o detalhe das TVs de ter que fazer uma ressoldagem, né, no processador. Um dia eu conversando com ele, como ele só lidava com informática, é muito amigo meu, digo, vamos lá ver essa máquina aí, vamos ver como é que funciona e tal. Mas ele muito no início também da pegada ali, praticamente não tinha prática, não tinha informação. Naquele tempo quase não tinha informação, né? Então fui lá, conversando com ele, digo, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa nessa TV. Levei a placa lá, nós fizemos um reflow naquela TV, nem o rebalhe. Né? Ele nem esfera sequer tinha, ele tinha a máquina, porque nos notebooks só se esquentava, não fazia outra coisa, só esquentava o processador até
as esferas refundirem, no caso. Tinha um fluxo muito bom, inclusive um fluxo americano. Esses dias eu vi, o preço dele é bem alto, não tem assim a vontade para vender. É da Cookson, mas tem para vender. Então eu digo, deu certo a TV, só fazer o reflow, deu certo. Digo, opa, mas olhando para essa máquina, mas o que tem essa máquina aqui? A máquina não tem nada. Se eu comprar a resistência de cima, a resistência de baixo da fábrica, eu monto uma máquina, é simples demais. Então, eu montei essa máquina num gabinete de computador. Por isso que tem a ver com o computador que o Paulão falou. A primeira máquina era um gabinete de computador. Essa segunda já é um gabinete do no-break, um no-break grande. Então, a segunda máquina é um gabinete de no-break, já estão sabendo. Então, eu digo, vou montar. Montei a máquina, comecei a fazer os reflow no começo, né? E digo, não, mas nós temos que ir mais para frente. Quando eu já fui descobrindo que, então, existiam as esferas, existia toda a parafernália que você tinha que comprar. Então, comprei isso ali e a máquina só foi sempre funcionando. No começo, claro que todo começo a gente tem problemas, né? Se arrancar um BGA fora, sem muita base, muita noção do que fazer, mas tudo bem, foi no tranco, foi aprendendo, errando. Você nunca vai acertar na primeira um negócio com BGA. É muita sorte, é sorte demais de se tirar um BGA fora, pôr as esferas, colocar de volta e funcionar. É muita sorte de primeira. Mas daí foi pegando, fui fazendo, e chegou ao ponto que as pessoas muitas já tinham máquinas. Isso daí já tinha o grupo, já estava dentro desse grupo e de outros, e as pessoas tinham máquinas, compravam aquelas máquinas que custam muito dinheiro. E um cara um dia falando, a melhor máquina que tem é a com ar em cima e ar embaixo. Opa, plim! Opa, aí tá um detalhe que nós temos que ver. Foi então que eu adaptei o soprador térmico, o soprador mesmo que a gente utiliza aí nas placas, em cima. Coloquei em cima. Já melhorou a máquina, mas olha, melhorou em 50% do que ela era, com a resistência. Digo, então vamos para mais um grau, né? Mudei para um soprador térmico embaixo, mas daí já não era mais a máquina de ar quente, né? Como se fala. Daí já era um soprador térmico mesmo, um em cima e um embaixo. Ali para frente eu só adaptei os termômetros, né? Um para cima, um para baixo. Ela é controlada totalmente manual, minha máquina é toda manual, então você vai ter que saber o que você está fazendo de temperatura. Então ela controla o ar de cima, o ar de baixo, a temperatura de cima, a temperatura de baixo, todos os controles manuais. A montagem, a máquina tem no grupo, no YouTube, no Falando de Eletrônica, tem lá a máquina inteira montada, meio explicada explicada como ela é, como ela funciona. Hoje eu pego qualquer TV, principalmente essas TV que a gente sabe que o problema é de BGA, sem medo nenhum de tirar o BGA, colocar as esferas e montar e ter a certeza que eu não vou estragar a placa. Porque as placas de hoje em dia você não encontra fácil. Por exemplo, a placa de uma LG não tem. Ou você vai consertar aquela, ou não vai consertar. Já pensou, a TV chega. Não, só não está funcionando o HDMI, ou só não tem som. E você matar a placa? Não, o cliente jamais vai entender isso ali, jamais vai aceitar também, né? E nem a gente também, com a moral que a gente não vai deixar o cliente na mão. Então, hoje eu tenho a certeza que eu pego minha máquina do jeito que ela é e tenho a certeza que eu tiro o BGA, eu coloco as esferas, monto ele de volta ou troco, né? Às vezes o BGA está com defeito, troco, compra novo, compra Mercado Livre, compra
AliExpress, demora um pouquinho, chega, troca o BGA 100%, né? Então, tenho certeza que eu vou pôr a placa para funcionar de novo. Eu não vou deixar o cliente na mão. Então, a máquina realmente funciona. Já foi passado para bastante gente. Eu sei de vários que já montaram a máquina e já me chamaram no WhatsApp, no privado até, dizer, a máquina eu montei, preciso pegar um pouco de prática, alguma coisa assim, mas a máquina funciona 100%. E realmente, a máquina funciona. Primeiro, ela já descendeu de uma máquina original, né? Então, a única coisa que ela não tinha de original, os controladores de temperatura, né? Que isso aí, a minha nunca teve o controlador original. E eu não vejo a necessidade de colocar. Teve uns que colocaram aquele que faz a rampa, vai trocando a temperatura, tudo certinho, né? Esse programa, quantos segundos em cada temperatura, mas eu não vejo a necessidade. Na minha, não vi. Para mim, não precisa máquina melhor, já trabalho há muitos anos com ela, não precisa melhor. Tem um nosso telespectador aqui, é o Miguel, né, perguntando se eu já fiz rebalho alguma vez. Já, várias vezes, mas com máquina dessas que você põe, ela praticamente faz sozinha. Não igual a do Luiz. Para fazer igual a do Luiz, aí o cara tem que ser fera mesmo. Isto existem as Ronton da vida, a minha ali eu chamo da Eu Luiz. eu já vi uma, eu cheguei a fazer em uma que tinha até uma tela que você via as posições das bolinhas e as posições das trilhas. Você ajeitava lá, você coincidia as esferinhas, estava na tela do monitor lá. Exato. Você ajustava lá, você via as bolinhas e via as trilhas também. As duas, dá para você ver as bolinhas do chip e as trilhas. Era só coincidir uma com a outra, estava na posição correta, mas assim qualquer um faz, né? Exatamente. E assim, com uma máquina dessa, qualquer um faz. Só que essas máquinas custam, pode por aí, 100 mil reais, ou daí para lá. Tem máquina que praticamente faz por ela mesmo. Daí, outra coisa da máquina, o Paulão, nosso amigo, ele fez um microscópio. Ele adaptou aquele microscópio que se compra, aquele USB, que para mim não vale nada, nem para ele, adapta uma câmera com saída de vídeo, né? Vídeo composto, e liga no monitor. Então, eu adaptei essa câmera, essa aí é a invenção do Paulão, e utiliza na máquina. Isso ali foi também a parte mais necessária na máquina. Às vezes tinha um amigo meu falando, mas eu não estou conseguindo, eu não vejo quando que ele desce, quando ele funda, né, as esferas. Digo, mas você não tem um microscópio, você não está vendo as esferas embaixo? Não tenho. Digo, mas então está ali o teu erro. Ele pegou, comprou um microscópio, comprou até desses já um pouco melhorzinho, né, que já é HDMI e tal, adaptou ali na máquina, colocou, diz, agora sim, agora a coisa fluiu. Então, é tudo... Olha o Paulão aí, com a invenção dele. O nosso microscópio, e eu adaptei uma câmera de vigilância aqui dentro. E aproveitei só as lentes. Meu, isso aqui, ó, isso aqui é fantástico, meu. Isso aqui esse projeto veio de um sonho. Vocês acreditam nisso? Que até dormindo eu penso em eletrônica? Eu estava com esse microscópio, ele dava tanto delay, que eu falei, mas essa porcaria, se tivesse uma câmera... Aí eu coloquei arranquei toda a parte dela e coloquei aqui, ó. Isso dá uma imagem, depois eu até me demonstro. Isso aqui é fantástico. Você vê as esferas do BGA. Não, isso daí tem duas utilidades. Uma delas é você ver as esferinhas para soldar o BGA, e a outra é derrubar um cara que tenta invadir a oficina. Aqui a gente usa essa outra parte aqui, ó. Então, o cara que invadir a oficina, você derruba ele. É muito boa. Essa foi uma das minhas invenções que, ó, rendeu, hein? Rendeu. Essa invenção rendeu, hein? Então, muita gente fez também. Muito boa. Ô, Luiz, tem um rapaz aqui, deixa eu ver.
É o Rodrigo, ele perguntou da máquina de coffee. Ah, isso daí foi o Paulão que falou da máquina de coffee, né? Não, a máquina de coffee foi o Luiz que fez. Ah, você Tá. fez uma, Luiz? Sim, Ele sim. fez uma máquina de coffee. O Luiz fez. Agora está aqui em São Paulo, né, Luiz, essa máquina. Já está Então, lá o em Luiz São Paulo a minha faz, máquina. depois ele enjoa, vende e vai fazer outra melhor. Tenho certeza que ele vai fazer outra. Ah, tá. Ele faz uma 1.0. Aí ele trabalha bastante, depois que cansou dela, vende para o pessoal do O grupo, Luiz, ou pro ele Paulão, fez, aí ele ele vai inventar uma 2.0. Não, Ele não, não fez foi até por uma isso. máquina de Xerox aí de. Como é que é o nome? É copiadora de digital, não sei. Ele fez um. Cara, é. Ó, Ah, na o cara verdade, fez uma máquina, ele enrola transformadorzinho. Sabe transformadorzinho desse Ah, de cabeado? Ele enrola ele. Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Ele enrola. o é, problema então. é o seguinte, a gente, aqui numa cidade pequena, nós estamos a quase 400 quilômetros da capital, é onde a gente consegue componentes, né? Então, na cidade pequena, a gente tem que se virar nos 30. O Você tem que ventilador aqui, fazer né? tudo que dá e o que não dá, né? Então, Ô, Luiz, como é que chama a cidade aí que você tá? Campos Novos, em Santa Catarina. Campos Novos, Santa Catarina. É uma cidade interior. Quantas pessoas tem nessa cidade? Aproximadamente 35 mil habitantes. Ah, então ali o cara para trabalhar com eletrônica tem que se virar nos 30. Justamente. Então, várias ferramentas, várias coisas a gente tem que desenvolver. Ah, não o problema até financeiro de comprar, não seria se precisasse comprar uma máquina de BGA, eu compraria, sem problema nenhum. Eu tenho muita ferramenta comprada e ferramenta desenvolvida por mim. Então, normalmente tudo que eu faço, eu compartilho. Para mim, não tenho que esconder, né? Tem que compartilhar para que favoreça alguém. Diz que não tem, você não leva nada, né? Você não leva nada. Então, vamos passar para frente, vamos ver quem precisa, quem tem a necessidade de alguma ferramenta, alguma coisa que a gente possa fazer, desde uma fonte de bancada, né? Eu tenho fontes, tenho duas fontes da Minipa de fábrica, fontes excelentes, aquelas que é dupla ainda, duas tensões separadas, mas mesmo assim eu monto as minhas próprias fontes de Ah, bancada. claro, claro. Eu, a testador de LED. Testador de LED eu desenvolvi um ali, já inclusive tem o esquema também para montar, quem quiser montar. Ele tem regulagens de tensão, né? Ele vai a corrente também, que é interessante. Tem uns certos LED que não acendem com baixa corrente, daí você dá uma apertada e ele acende, é um LED que já está ruim. Então, tenho montado várias ferramentas, o testador de HDMI, tudo ideias de uma necessidade. Primeiro tem a necessidade gera uma ideia que vai se pôr em prática. Não, Luiz, mas só que tem uma coisa, você faz porque você tem talento para isso. Nem todo mundo tem, né? Mesmo você a Exatamente. ideia, você tem, Não, você tem a ideia, mas você tem o talento para executar. Isso é uma coisa sua. Se exatamente. você trabalhasse com mecânica, você faria suas ferramentas para mecânica. Se trabalhasse Com, com engenharia civil, você faria algumas ferramentas para isso. Isso aí é da pessoa mesmo. exatamente. Não, a gente. Mas é que a necessidade faz o sapo pular, né? Senão ele não come. E é a mesma coisa. Então, você precisa de uma coisa, você vê a necessidade, tem ferramentas para construir aquela ferramenta. Isso é muito interessante também, né? Então, de uma ideia vai saindo algo bem legal. A máquina de colar coffee, no caso, a máquina ACF. Então, ela foi, no começo, lá no, como o Paulão falou, ela desfez praticamente o grupo. Apareceu algumas pessoas aqui, uns amigos do grupo, falando, não, nós vamos ter que investir numa máquina dessa, nós vamos ter que fabricar uma máquina dessa, vamos descobrir um curso, tem alguém que dá um curso de montar a máquina, que fala todas as peças, tudo que precisa. Digo, não, beleza.
Daí tinha o valor do curso, foi tal, digo, opa, é meio pesado. Digo, mais uma máquina dessa aqui, mas não tem por que não montar isso aqui, deixa para mim. Vou montar a máquina aqui de colar cofre. Montei ela, fiz a primeira, daí eu vi os defeitos dela. Digo, opa, tem coisa aqui que tem que ser modificada. Porque a gente só vendo uma máquina de fábrica, você tem aquela ideia de como montar, mas não é, de repente, alguma coisa você erra. Então, a primeira eu montei, ficou muito, o espaço no meio ficou muito estreito. Digo, não, isso aí tem que ser revisto. A segunda, então, aí eu já acertei os erros da primeira. A máquina ficou 100%. E, como eu disse, não tinha medo de pegar e mexer numa tela. Você sabe quando apareceram essas telas LCD? As primeiras telas que eu desmontei, eu vi esses chips aí, os COF. Para quem não sabe, COF significa Chip on Film. É um circuito integrado montado num flat cable. Num flat, né? O chip é montado no flat. E antes, o flat era uma coisa só, saía da tela, ia para a placa. Era uma coisa só, o flat já saía do sanduíche da placa. Eu pensei, vai chegar um tempo que eles vão dividir isso aqui em duas partes. Vai ter a parte com o chip e a parte que vai para a tela. Porque isso daqui já está começando a dar problema. E quando isso aqui dá problema, você vai eliminar a tela toda por causa de um chip desse. Então vão ter que dar um jeito de substituir esse chip. É o que está acontecendo agora. O problema, no início, quando não deu certo ali do esquema do grupo, todo mundo pensou, mas aonde que eu vou arrumar um outro cofrezinho, o outro chip para trocar? Onde é que eu vou conseguir isso aqui? Não vou conseguir. Vou conseguir só numa tela usada. Tem centenas de tipos de telas. E os cofres são diferentes. Nunca vai bater um com o outro. É muito difícil. A não ser que você pegasse tipo de uma autorizada que deu defeito numa linha. Então, daquela de duas, você faz uma terceira, né? E vai reaproveitando os bons. Então, bastante dificuldade ali, que foi que o povo não vai para frente. Então, eu montei essa máquina. A máquina não é até recente, e ocorreu que essa máquina ficou, eu fiz bem como eu queria, portátil. O próprio vidro que fazia a mesa dela é que segurava ela em cima de uma outra mesa. Só que ela estava num espaço aqui que eu tenho, que eu não podia dispor desse espaço o tempo todo, né? Daí, conversando com um amigo do grupo, inclusive, eu disse, vou vender minha máquina de cofre. Não, é minha, faça preço. Digo, vou ter que cobrar o custo, mais ou menos, do material, e você vai vir aqui buscar. Não, beleza, pode dizer o preço, vou vir buscar. Tanto que fechamos o negócio, ele veio lá de São Paulo buscar. Ele foi aí em Santa Catarina buscar a máquina? Isso, dá 830 quilômetros. Mas você vê a necessidade do cara, né? Ele com certeza ele vai pôr para funcionar, e ele viu o futuro nisso ali, né? Claro. Então... Não, mas troca sim, já tem máquinas dessa comercialmente, né? Sim, o ruim é para você. Talvez isso aí pode ser que melhore aí no futuro, né? Você obter esses chips novos com aquela parte do flat para colocar. Se os fabricantes disponibilizam. É que a eletrônica hoje em dia, a eletrônica de TVs hoje em dia visa o descarte. Pifou, descarta. Eles não vão ter. Claro, pode ser que alguma marca ou por alguma legislação do país faça, mas por obrigação, não é porque quer fazer, deles fornecerem essas peças separadamente para manutenção. Hoje, se comprar da China, praticamente, eles fornecem. Praticamente tem todos esses cofres para trocar novo. Não achei muito engraçado o preço ainda. Não achei. Ainda não é muito. Não está valendo muito a pena ainda, né? Vale a pena. Vale a pena. Só que, no meu caso, por exemplo, fazer
uma tela num mês, que a minha demanda de tela, e nem toda tela dá conserto, né? Tem tela que, por exemplo, caiu uma gota d'água, ela corrói, não só o flat, ela corrói na tela mesmo, na parte do Aí não tem LCD. jeito. O gato que mijou, não, Hum. então, não é qualquer uma tela que vai dar reparo. Vai dar reparo aquela tela que tem uma linha, que tem uma faixa aparecendo, mas que não foi molhado, foi que descolou, vamos dizer que descolou do tempo da vida útil dela. Então, essa aí vai dar reparo. Ou o chip Então, deu pau. para fazer uma por mês, eu demorar para reparar uma tela, até tirar o cofre, a parte da limpeza é o essencial. E a parte da limpeza demora muito, muito, muito. Então, eu perco 4, 5 horas até para reparar uma tela. Isso aí, para quem faz diariamente, quem faz isso aí do seu ofício, com certeza o cara vai ganhar muito dinheiro, porque ele faz uma atrás da outra. É para Em São fazer Paulo, uma de vez em quando. não compensa, né? Em São Paulo tem gente que tem máquina e trabalha o dia inteiro sem parar, reparando tela, é o dia Tem todo. ali na região da Santa Efigênia tem umas assistências que tem isso aí. Ele já. Tem gente que exatamente só trabalha com isso. Então ele pega uma, ele arruma, ele já sabe o defeito, decore salteado, né? A experiência. Então ele vai É reto. produção em série. Exato. Então ali a coisa flui. Agora, Você sabe que às vezes os próprios técnicos levam nessas oficinas que tem essas máquinas, exato, dá o preço, ela passa o preço para o cliente, aprovou, leva lá, faz lá. exatamente. Isso aí. Depois entrega para o cliente. Exatamente. Eles repassam o serviço, né? Repassa o serviço. A oficina cobra um tanto É e praticamente o passa. rapaz que comprou essa minha máquina é o que ele vai fazer. Ele vai Vai pegar terceirizar o serviço serviço. de outro, né? Não para ele, ele vai terceirizar o serviço. Ele já terceiriza vários tipos de serviço lá. Então, esse Inclusive, aí o vai ser menino que mais um comprou cliente. um jovem, né? Um jovem de 24 anos, né, Luiz? Pablo, Exato, comprou a máquina. Um jovem exatamente, visionário, né? O com jovem, certeza. como eu falei, fazer isso é a bola da vez, né? Sim. Tivemos a bola da vez do rebale, tivemos a bola da vez da válvula, e a bola da vez hoje é consertar a tela. Aquela que conserta a tela vai ganhar dinheiro, com certeza. A gente, claro que eu tenho a facilidade, como o Luiz falou, tenho facilidade para montar. Eu vou montar uma outra, mas mais ou menos tentando gravar e especificar do zero, começando do início, montar uma outra máquina para que alguém que queira e tenha a capacidade de montar também, que com certeza todo técnico tem bastante de curioso, né? Então, que possam também montar a sua máquina. E aqui, que nem uma cidade pequena, jamais algum outro vai querer fazer o inteiro, não tem nem como, né? Tanto que hoje, na minha cidade, eu tenho a máquina de BGA e eu conheço só mais uma pessoa que tem. Aquele que comprou, o meu amigo, vendeu, não se adaptou com a máquina, vendeu e diz, deixa para lá, né? Então, eu não tenho como mandar uma placa lá para São Paulo, até teria, mas tem um Não vale a Sedex pena. por aí, ou que Para seja um voltar. outro para voltar, o custo que o cara vai cobrar, né? Com certeza. Então, o tempo para essa placa aí voltar, o BGA, Isso hoje, se o correio não estragar ela, né? hoje que eu peguei a prática, o BGA agora é muito tranquilo para mim fazer. Embora eu não faça tanto assim, né? Vão dizer que faça 2 por mês. Tem mês que não faz nenhum, tem mês que faz 4, mas aí é tudo outro detalhe, né? Então, se virar como a gente pode, né? Então, exatamente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois, já técnicos experientes, bancada, muitos anos. Qual é a parte da eletrônica que vocês acham que era mais fácil? A eletrônica antiga, valvulada, a eletrônica dos semicondutores, lá pelos anos 80, 90, 2000, ou a microeletrônica que a gente tem hoje? Pode começar, Ó, Luiz. já que eu estou no ar, Então. na verdade,
a eletrônica, ela sempre foi complexa no seu tempo. Hoje, por exemplo, existe quem vai reparar uma placa, é uma complexidade. Agora, quem só troca uma placa, isso aí é muito fácil. Então, quem troca placas, hoje a eletrônica é a coisa mais fácil que pode existir. Tanto que o cara arruma a geladeira, de repente ele está arrumando televisão. Ele descobriu que ele troca as placas de dentro, a TV funciona. Ou, quando é um outro problema, é tela, coisa assim, mas já vai conseguir ir meio identificando, né? Então, ficou mais fácil para quem troca a placa. Quem repara, depende de bastante conhecimento, de análises mais profundas nas placas. Então, mas o tempo do transistor, que as TVs foram totalmente transistorizadas, era um tempo bom, um tempo que tinha poucos que entendiam, então era bem valorizado o serviço. Acho que do tempo do Paulão, que ele pegou mais, o tempo de válvula até, era mais valorizado ainda. Era o doutor que estava chegando na casa para arrumar a televisão, né? Chamava até de doutor. Ó, o doutor da TV está chegando. Exatamente. Quantas vezes eu ouvi isso? Mãe, o homem da televisão chegou! O homem da televisão... Oh, era uma alegria. Você abria aquela televisão... Paulo, para você essa época era mais legal da eletrônica? Nossa, essa época foi uma coisa fantástica. Você era valorizado, Burgos. Você era valorizado como técnico. Hoje, você chegava na casa de um cliente, o cara abria cafezinho, abria a geladeira, falava, seu Paulo, você quer comer alguma coisa e consertar minha televisão? Hoje não. Hoje a coisa está tudo banalizada. Antigamente, as indústrias valorizavam o técnico. Vinha esquema dentro do rádio, vinha esquema lá dentro, você abria, usava. Hoje em dia, a indústria, desculpa esse pessoal, está cagando e andando para técnico. A indústria não quer. Está cagando e andando para técnico. Eu não quero saber de técnico. Foi uma vez que eu fui ser autorizado aqui, eu falei, ó, tem uma máquina de BGA aqui, eu tenho isso, eu tenho esse osciloscópio. O cara olhou para mim, mãe, não tem nada disso, não. Eu tenho uma recepção boa. Então, hoje... Antigamente, a gente usava muito a cabeça, até na própria televisão de tubo se usava-se muito a cachola. Usava. Hoje não precisa usar tanta cachola assim. Basta ter 4 parafusos, nem 2 mãos, uma mão só faz o serviço. Então, hoje está muito banalizado. Chega até, eu vou até usar o prostituído, a profissão está essa, é cada um. Mudou muito. Hoje não, hoje eu tenho conceitos antigos. Eu tinha uma televisão aqui, opa, tu vai arrumar essa fonte, trocar esse transistor aqui. Quando eu vou ver, eu tenho 5, 6 placas dessa igual lá. Poxa vida, perdi 20 minutos e eu tinha a placa aqui. Mas é o costume que vem lá de trás, entendeu? Lá de trás, o raciocínio. Hoje você quer consertar e no fim você tinha lá nova. Não, hoje não. Hoje, infelizmente, é como eu falei, o cara já quer ser engenheiro. Ele não quer saber de princípios, não quer saber de nada. Ele quer já ir já para finalmente. Realmente, tem uma perguntinha para vocês aqui. Está muito banalizada a nossa profissão. Tem uma perguntinha para vocês aqui. O que vocês acham dos TechTube? Os TechTube tem aquelas dicas matadoras que eu confesso com vocês que funciona. Tá? O cara tem Eu mesmo, se eu falar para você que eu nunca consultei o YouTube, eu vou estar mentindo. Não, mas esse TechTube aí é usuário, não é técnico que trabalha então, tá muito... que nem eu falei, o cara conseguiu arrumar dele, ele vai consertar do vizinho, vai consertar da mãe, da tia. Não, é que assim, tem o TechTube, o NGTube, o Pedretube, tem tudo tube hoje. Infelizmente tá assim. Não é porque eu tô vendo o cara levantar uma parede no YouTube que eu sou pedreiro, longe disso. Mas ele está falando que você é capaz de fazer isso, e se você pegar para fazer, você vai fazer. Sim, mas não com a mesma precisão, com a mesma qualidade de um profissional da área. Claro que não.
mas você vai fazer através do... Entendeu? É igual o TechTube, tá? Ele vai consertar a TV, beleza, se for aquela placa. Agora, se ele tiver que raciocinar, já não anda. Não, esquece. O TechTube ele não tem raciocínio, ele só quer dicas matadoras. Ele é trocador de peça. Ou É, placa. isso De peça não, de placa. O cara vive assim? Claro que o cara vive assim. Por exemplo, Se ele ele pegar vai trocar muitas... placa, mas quando não tiver placa para trocar, quando tiver que fazer um BGA, quando tiver que gravar uma memória, Aí que quando tá, a né? placa for o preço da televisão, como é que ele vai fazer? Tem cliente que fala para mim, meu, você está ganhando dinheiro com isso? Eu falei, pouco, mas estou. Na realidade, eu estou ganhando muito dinheiro com isso. Porque ele levou num cara, numa LE, e o cara foi ver o preço na internet, quanto custava a placa custava R$ 900, o cara pôs mais 400 de mão de obra, e eu fiz por R$ 500, sem gastar absolutamente nada. E o cara olhou Claro. para mim, você está ganhando dinheiro com isso? Eu falei, pouco, mas estou. Na realidade, eu Um estou ganhando pouquinho, né? R$ 500. Lógico, não precisa o cliente ficar sabendo de tudo. Claro, O cara me perguntou aqui, o Clênio, o que significa LTO em telas LCD. Eu preciso ver onde está essa marcação aí, viu? Esse LTO aí. Eu tenho que ver essa marcação aí, onde é que ela está. Porque assim, a gente pode fazer uma aula sobre todos esses termos técnicos que tem em tela, placa Tecon, etc., que significa cada um, né? Mas eu conheço muitos desses termos, mas alguns eu não lembro, eu tenho que olhar, às vezes eu tenho que olhar no esquema ou na tela, o que ele... Dependendo do que da onde ele vier, do que ele tiver ligado, aí eu vou lembrar do que é, tá? Agora eu preciso pesquisar lá atrás, né? Tem que fazer uma pesquisa aí para vocês. Bom, gente, vocês trabalham na eletrônica há muitos e muitos anos já. Quanto tempo você trabalha com eletrônica, Luiz? Eu tenho a eletrônica aberta há 38 anos. 38 anos. É mais do que eu. Eu trabalho com eletrônica há 37, o Luiz há 38. E você, Paulão? Não, isso que eu tenho a eletrônica aberta, né? Mas eu comecei a trabalhar antes, né? Faz 40 anos que eu sou mais novinho aqui, olha só, hein? Com certeza. Desde 88 eu tenho eletrônica, desde 88, quando eu saí da GM. Não, a minha pergunta não ficou bem formulada. É tipo, quanto tempo que você trabalha com manutenção eletrônica? Eu nasci nela, né? Através do meu pai. Por quê? 7 anos montou um rádio. Deixa eu fazer um leve comentário sobre como era antigamente. Antigamente, entrava-se uma televisão. Paulão, a televisão entrou. Vamos lá na Esquemateca Aurora, Esquemateca Vitória, vamos comprar o esquema. Só dava para ir no final de semana, né? Vamos lá, compramos o esquema. É sábado, semana, né? Paulão, era aquelas muvucas de sábado na Santa Efigênia, né? Final de semana, Paulão comprando esquema. Já comprava o livrão lá todo, né? O esquema, componente estragado. Outra semana, vamos lá comprar o componente? Tá, quero o componente tal. Colocava-se na televisão, na outra semana, colocava-se o componente, deixava testando, orçamento, entrega para cliente. Hoje, como funciona? Diagnóstico, esquema, internet, componente, internet. Hoje mudou muito. Hoje, realmente, perdeu a graça, né? Não, na verdade, Paulo, na verdade é o seguinte, vamos lá, orçamento, esquema, não tem. Peça, não acha. Não acha. Esquema... Troca a placa! Esquema realmente... Não, era assim, como eu falei. Antes era assim, esquema, Santa Efigênia, fim de semana, lá na Esquemateca Aurora, Vitória, ou na Esbrel, beleza. Peça, você ia lá na Tranchã, na Eletrônica Rude, na Universom, ou ali na Eletrônica Centenário, eletrônicas. Você ia lá, comprava a peça, beleza, da TV, flyback, saída horizontal, caramba, levava para a oficina, beleza, ou válvula, tinha Valvolândia, né, que vendia válvula para caramba, beleza, aí você trocava, funcionava o orçamento. Depois mudou. Esquema, internet. Ou, se você comprasse de uma loja de esquema, vinha por e-mail. Beleza, o esquema veio por e-mail. Peça. Peça ainda dá para comprar na Santa Efigênia. Depois ficou esquema,
internet, as lojas de esquema fecharam. Peça, internet, você vai comprar de uma empresa que te entrega em casa, ou não tem aqui no país, vai ver fora. Agora, esquema, não tem. Peça, pô, você tá querendo demais, caramba. Você ainda quer arrumar esse aparelho? Tem certeza que você quer arrumar isso? É que eu falei, os fabricantes estão cagando e andando para nós, e tão pouco para o cliente. Não, eles não estão nem aí, não tem mais. Hoje em dia, você trabalha com a sua experiência. Você pega uma placa de final, você, peraí, conversor DC-DC, clock, reset, linha de dados, você tem que ter essa vivência para você consertar uma placa-mãe, senão você não conserta. Você não conserta. Então, se você que vale a experiência para nós. Por exemplo, não existe uma placa. Então, vamos analisar essa placa. Vamos ver até onde você pode chegar com essa placa. Então, vamos lá. E assim, então, para muitos, não vai ter conserto. Pô, mas eu levei... Tem cara que é curva de rio aqui. Eu falo, Paulo, se você vê que não presta, você já fala logo, já fica por aí mesmo a televisão. Eu falei, calma aí, rapaz, deixa eu ver. É um Senk 13, uma placa que não tem mais, eu vou lá, põe na minha máquina imediata, troco o Senk 13 e resolvo o problema, cobro os 400 pau. Aí que o cara fala, mas vai ficar bom? Vai. Inclusive, a minha garantia é 6 meses. Eu falo para todo mundo me chama de louco. Eu dou 6 meses de garantia do meu conserto. O cara fala, pô, mas você é louco? Eu falo, não, trabalho com componente bom. Não, você faz o conserto bem feito, você pode ter até 1 ano de garantia. Volta. 10% volta. Se eu arrumar 100 televisão, vai voltar 10. Isso é um fato. Agora, voltou. Troquei a fonte. Veio com a placa de sinal queimada. Gente, a gente ganha tanto dinheiro. Troca a placa de sinal pro infeliz. Não fica brigando com o cliente. Não, porque eu troquei a fonte, agora você estragou a placa de sinal. Gente, para você ter uma ideia, hoje, o que aconteceu na minha oficina? Ontem, eu entreguei uma TV de plasma, 50 polegadas. O cara ligou hoje, irmão, Paulão, tá fazendo um barulho, a televisão e não funciona. Eu falei, barulho? Tem um negocinho aqui em cima na tela. Eu falei, você quebrou a tela, pô. Não quebrei a tela. Eu falei, traz aqui. Um racho na tela de fora a fora. Eu falei, vai depender da sua resposta de eu fazer esse serviço, tá? Posso te perguntar? Pode. Você quebrou a tela? Eu não. Tá. Quem mais manuseou depois que... até a filmagem você saindo com a televisão aqui inteira. Tem filmagem. Meu irmão tirou do carro. Falei para os meninos, troca a tela. A tela de 51 polegadas estava aqui 4 anos atrás da porta. Falei, põe para ele. Mas não vai cobrar? Para ele. Coloquei. Fulano, tá pronto aqui. Mas quanto que ficou? Não ficou nada, não, cara. Eu tinha essa tela aí, eu coloquei para você. Mas... Gente, eu vou brigar por causa de uma tela que está jogada atrás da porta, meu. Não, aí não, né? Tem condições, né? Eu falei assim, eu estou fazendo para você, não porque eu sou bonzinho, porque eu tenho que. Se eu não tivesse, o papo era outro. Mas eu tenho que pagar uma coisa, eu não tenho que pagar nada. Quem que faz isso? Às vezes é componente que você tira da sucata. Às vezes é componente que você tira da sucata. Eu não conheço um técnico que faz isso. Troca a tela para o cliente que o cliente quebrou. Eu nunca vi essa história. E aqui acontece isso. Um cliente bom, conheço os pais dele. Quer dizer, aconteceu um acidente. Se eu não tivesse a tela, eu falava, irmão, o que nós podemos fazer? Eu tiro minha peça e devolvo o seu dinheiro, porque essa televisão não tem mais conserto. Mas como eu tinha a tela, 6 anos jogada atrás da porta, a tela, falei, tira a poeira e vamos pôr essa tela pro cara aí. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas foi bem cobrado. Acho que cobrou R$700 do cara para trocar 2 LGBT. Então, tá bom demais. Entendeu? Deixa eu só retornar lá naquela pergunta anterior lá do TechTube, né? Com certeza as pessoas hoje a internet faz tudo e o povo pesquisa tudo na internet. A TV deu tal defeito lá, ele vai pesquisar na internet antes de trazer, né? Então o cara, não, é só trocar os LEDs, é só tal coisa. Eles já dão
a pré-definição do defeito. O diagnóstico já vem pronto. Certas pessoas, outras não. Aqui é mais interior, é muito menos que na cidade grande. Isso posso afirmar. Mas o povo já vem com aquele... Não, é só trocar os LEDs. Daí você pega, dá um toque na tela ali e a tela tá... Não, mas a tela tá iluminada, isso aqui não é LED, isso aqui é outro problema. Para lá. Não, mas lá... Então, não entendo. Eu trabalho com eletrônica, mas não entendo. Você vai ter que levar para outro. Porque, pelo que eu entendo, daí o povo já diz, opa, aí já não rola. Esse canal que tem no YouTube, do Falando de Eletrônica, não tem dicas. Ele tem coisa para técnicos. A gente sempre fala, isso aqui é coisa para técnico. O cliente, mesmo que ele veja o modelo da TV e tal, e o defeito até ser parecido, mas ele não vai conseguir saber ou resolver sem ele ter equipamento para os testes. Então, é um canal que não tem dicas assim, direto, não, tal coisa faz tal coisa. É um canal para técnicos que fala sobre os defeitos, mas tecnicamente fazendo a análise, sempre fazendo a análise do circuito. E tem os equipamentos também, para os técnicos montar, também está tudo por lá. Até da máquina de colar cofre tem lá também. Tem a máquina lá, tem como foi montada, o que precisa para ela, tudo assim. Não foi tão detalhado, por isso que talvez montando outra eu consiga detalhar do zero, né? Tem uma observação aqui, o nosso país, o poder aquisitivo do nosso país é baixo, por isso ainda temos serviço diferente do Japão. Estados Unidos tem serviço de manutenção, gente, não caiu nessa. Os americanos não jogam dinheiro fora, se dá para arrumar, eles arrumam, tá? Os americanos arrumam aparelho. O que acontece é que lá não tem tanto pessoal qualificado para essa profissão. Lá, você sabe o que os americanos gostam de estudar? É medicina, advocacia, esse tipo de coisa que eles gostam de estudar, medicina e advocacia. Então, nos Estados Unidos é um monte de médico e advogado. Agora, engenharia, técnica, e já quem faz é pessoa de fora, não é americano. Então, lá eles arrumam assim. Claro, algumas coisas eles jogam fora porque não tem mais jeito, mas quando dá para arrumar, eles arrumam. Ou quando não, eles vendem para outra pessoa. Às vezes tem um aparelho meio antigo, vende, passa para frente. E também eu acredito que os Estados Unidos é muito grande, né? Tem muitas regiões, muitos estados que não tem acesso. Diferente. É muito diferente o modo deles agir. Como aqui tem lugares pobres, lá também tem, né? Lá tem favela. Lá tem favela. Muita gente acha que lá não tem favela. Tem. Eles não conhecem a palavra favela, mas quando eu fui lá, eu falei, isso aqui se chama favela. Favela. Eles chamam de community, comunidade, né? Mas falando isso é favela. É casa amontoada, sem reboque, é favela. Lá tem também. Tem muita gente lá que simplesmente joga fora. Como sim, aqui tem. Aqui tem também. Gente que estraga joga fora. Exato. Principalmente nas capitais, né? A cidade grande, que o poder aquisitivo das pessoas já é melhor e o gasto delas, com certeza, é muito maior. Mas elas têm eles podem trocar. Estragou, já estava meio usado, agora já tem um modelo novo que já faz mais coisa e tal. É assim, né? Vamos trocar, põe novo, pronto. E joga, tanto que na cidade grande você anda para lá e para cá, você vê TV no meio da rua, TV na calçada. Lá nos Estados Unidos, você pega um aparelho que alguém jogou fora, se der para consertar, conserta e vende num garage sale, que é aqui venda de garagem, né? Vende num garage sale da vida lá, para cobrir seus custos lá, sua mão de obra, vende. Alguém vai lá e compra. Meu que estava lá, ele morou um tempo lá, ele catou no lixo, assim, um receiver, um baita de um receiver era uma marca Kenwood, um receiver Kenwood. Kenwood é uma marca conhecida lá. Pensa num aparelho. Ele catou um DVD Sony e naquele tempo que os DVDs aqui estavam começando, só que a região de lá é diferente, né? Mas ele catou um DVD, esse aparelho, e trouxe mais alguma outra coisa que eu não lembro de lá.
disso aqui jogaram fora. Aparelhos não jogam. perfeitos. Agora tem outros que não, tem outros que restauram. Tem muita gente que restaura lá aparelho. Tanto que tem gente lá que utiliza TV CRT ainda, né? Usa TV CRT. Inclusive, eu fui na casa de vários americanos. Eles tinham na sala a TV de 50, 55, 60 polegadas de LED, fininha, bonitinha. No quarto era tubo. No quarto, na cozinha, era TV de tubo. TV de tubo. Eu perguntava para eles, funciona essa TV? Funciona muito bem. Vocês não descartam ela? Eu falei, não, ela funciona bem. Hoje, em lugares assim, por exemplo, você não quer, por exemplo, chegar num hotel, se hospedar e ver uma TV CRT, né? Mas se tiver lá e tivesse funcionando, não seria descartar enquanto está funcionando bem, principalmente porque um hotel vai ter um sistema TV a cabo, né? O que faz uma faz a outra, né? Mas lógico. A TV tem que te mostrar a imagem. Exato. E só que o cliente já vai achar uma coisa pré-histórica, chegar lá com uma TV de tubo lá pendurada na parede. Você sabe que os americanos ainda usam lâmpada incandescente, eles ainda usam, e eles ainda usam aqueles globo leitoso que você colocava nos quartos, eles têm lá, normal. Sim. Vou falar, pô, isso aqui era popular no Brasil nos anos 70, e lá eles têm ainda hoje. Dos globos sei que eles usam, agora da lâmpada incandescente. Eles usam lâmpada incandescente, usa sim. Usa bastante lâmpada incandescente. Lá não é proibida a venda, não. Lá você pode comprar lâmpada incandescente normal, em qualquer lugar, igual antes de comprar nos mercados. Pois é. Né? Que acontece o seguinte, é que o brasileiro é muito fresco. E ele já não tem essa frescura. Não, você vê o absurdo, às vezes, tem casas. Você sabe que para você assistir bem uma tela, você tem que ter uma distância dessa tela. Sim. Mas uma casa que a sala dá 2,5 metros da distância da TV com uma TV 65, então nossa, não é compatível. Mas o que está tendo de TV de grande porte é um absurdo. As pessoas não querem mais TV 32. Não, mas eu tenho uma TV aqui, ela é de 32, né? Nesse espaço que eu tô. É 32 polegadas. Mas se eu colocar uma de 40, eu tenho que sair para a TV entrar. Ou a TV sai ou eu entro, entendeu? Senão não cabe. Inclusive, essa TV que eu tenho aqui, ela é de 2009. Ela é de 2009, funciona perfeitamente, até hoje, né? Funciona, nunca queimou LED. Hoje já não usa muito, né? Porque hoje, quase tudo se pega no computador, no celular. Mas ela já rodou bastante. Tá com os LED bom, em perfeito estado. Rodou bastante. E detalhe, a tela dessa TV, a construção dela é diferente. Você vê que ela é dura, ela é grossa. Exato. Você pode bater, ela não quebra. As de hoje, se você olhar feio para ela quebra. Hoje, se você pegar uma tela daquelas Toshibona, as 32, vamos falar de TV pequena, uma Toshiba 32 das antigas, e pegar uma TCL, uma Toshiba mesmo, hoje nova, a diferença do peso da tela não tem nem comparação, né? Então, dá para ver que hoje você olhou atravessado, é capaz de trincar a tela. Né? Quebra, você dá uma... Na hora que você vai montar ela, se você entortar um pouquinho de nada, plac, já era. Se não levantar a tela, você meteu a unha embaixo, conforme você é capaz de quebrar o cantinho dela. Na hora que você faz a alavanca assim, ela trinca. É bem complicado, tem que ter muito cuidado nas telas. E daí, nessa que os tech-tube aí lascam com todo mundo, né? Só trocar os LEDs, vai lá no Mercado Livre, o kit de LED é 50, 60 reais. Vou comprar e vou trocar em casa, pronto, lascou, né? Mas não é assim, não é porque para você trocar, principalmente tela maior, você tem que tomar cuidado no manuseio para não entortar, não bater em canto vivo. Mas você vê hoje em dia a tela é muito vagabunda. Eu tenho um espaço aqui para lidar com tela de 60 polegadas acima. Até 55 lida na minha bancada lá normal. Mas daí eu tenho um lugar aqui para lidar com tela maior. Então tem as ventosas para tirar a tela, tem um lugar apropriado para eu largar essa tela. Sim. A maior parte do serviço, eu acredito que seja a limpeza.
Você não vai montar uma tela e deixar uma sujeira por dentro, qualquer coisa. Não. Tem que ter um lugar apropriado para o serviço, né? O pessoal fala um pouco mais das TVs com tela OLED. Basicamente, é um televisor que tem tela igual do celular. Que a tela do celular é OLED, ela tem micro LEDs orgânicos, né? Ao invés dela ter os subpixels delas, ao invés de serem cristal líquido, ela não tem a tela de cristal líquido, ela tem o LED e é o próprio LED que emite luz, ela não tem backlight também, né? Essas telas aqui, elas não têm backlight, porque a própria tela emite a luz, as OLED. Exatamente. Então você tem uma TV que não tem o circuito de backlight, não tem o backlight, porque a própria tela já é a emissora de luz. As telas OLED, hoje que já está tendo bastante até. Se bem que ela ainda é muito cara em relação às LCD normais, né? As LED, que não deixa de ser LCD, né? As OLED não tem mais consertar a tela. A tela OLED está dando defeito e não tem conserto. A parte não tem como você reparar ela, porque ela é totalmente blindada. A parte de trás normalmente é de alumínio para fazer a dissipação, porque cada ponto que acende é um LED acendendo. Esse LED vai gerar calor. Sim, então, tem um dissipador enorme. O brilho dele, que é altíssimo, né? O brilho de cada ponto, a imagem de uma TV OLED é uma imagem perfeita, né? Sim, ela tem um contraste melhor, bem melhor do que a LCD. E acende ponto por ponto, né? Então, você consegue controlar o contraste dela ponto a ponto. A resolução dela é incrível. E é branca, branca, preta é preto. Então, essas TVs aí não... Essas TVs, elas são caras mesmo. Se você for comparar uma OLED de, por exemplo, 60 polegadas com uma LED de 60, né, uma LCD, a OLED custa de 2 a 3 vezes mais caro. Compra duas, de certeza. Né? Não, o pessoal estava perguntando para mim, Luiz, você vai fazer um curso de TV OLED? Vou. Quando alguém me der uma TV dessa, eu faço. Eu já fui ver o preço. Aqui em São Paulo, uma usada custa de R$5.000 para lá. Uma usada. Ou seja, alguém já foi dono dela. Já é de segunda ou terceira mão. Aqui tem loja que vende usado, televisores usados, aparelhos usados, né? Sim. Então, uma usada, eu vi há uns tempos atrás, estava R$5.000, mais barato que eu encontrei. Ainda tinha uma amassadinha em cima. A OLED, ela tem a fonte dela é maior que as outras, ela consome mais energia, mais energia que a TV LED hoje, né? Sim, ela tem ela tem uma fonte gigantesca, mas assim, não, isso aí para dar o curso não teria problema, porque ela não tem muita diferença em relação à TV LCD normal. Não, a diferença é só o display dela. Praticamente a matriz que ela faz é de uma antiga TV de plasma, que é a mesma coisa, que acende pixel por pixel, né? Que nem a plasma. Que nem a plasma. Só que ela trabalha com baixa tensão e a plasma... O Eduardo aqui quer me mandar uma OLED lá de Portugal. Isso aí vai custar uma fortuna para eu pegar aqui. Isso aí vai me custar uma perna, um rim e um braço para retirar. Viu só? Duração de vida, na qualidade, duração de vida... Olha, até o display desse aqui, ó, da OLED, antes, né, os primeiros que saíram, eles duravam mais ou menos a metade, eles tinham mais ou menos a metade do tempo de vida útil de um display LCD. Parece que as que estão saindo agora já tem uma durabilidade maior. Porque, claro, o LED não dura para sempre, o LED vai ficando fraco. O LED vai enfraquecendo com o tempo. Mas, assim, hoje já se desenvolveu as técnicas de fabricação desses LEDs, então a tendência é que agora eles durem mais do que era antes, né? A gente tem até TV de LCD quântica agora, as QLED da Samsung, agora a coisa está evoluída.
A OLED, ela, devido à matriz, que ela é tudo LEDs orgânicos, né? Ela marca a tela. Ela Sim, ela marca. Ela marca. É que nem a TV de plasma. Se você usar ela, uma imagem estática, ela vai marcar a tela. Ah, tem esse problema também. O celular mesmo tem esse problema. Se deixar a imagem parada, ele fica uma marquinha. Exato. Se bem que alguns a marquinha some depois, mas fica, se deixar um brilho muito forte, ela deixa um fantasminha lá. Marca. O meu celular anterior está marcada a tela. Os símbolos do WhatsApp, que é o que mais usava assim nele, né? Já tinha marcação. Igual a plasma, as plasmas ficavam marcadas também. Se usar naquelas câmeras de vigilância, né, de segurança, fica a grade na tela desenhada, tanto da plasma como a OLED. Desenha. Porque fica a imagem parada, né? E não sai mais, e não tem o que tire mais. Não tem, é só trocando a tela. Eu já troquei tela de TV OLED por defeito. É o efeito burn-in. Por estar marcada a tela. O efeito burn-in, o efeito burn-in. O Paulão é o técnico que tenta unir os técnicos do Brasil. É isso aí. Exatamente. A minha função nessa vida, depois dos 55 anos, é essa. Quando eu tive 53 anos, eu fui diagnosticado com câncer de próstata, né? Aí eu falei, poxa vida, hein? Chegou o fim, né? Aí eu falei assim, poxa, você não é o fim, não. Vou me cuidar, eu acho que Deus tem um propósito na minha vida. Foi quando eu montei os grupos. Eu acredito que tenha sido esse propósito mesmo. Me tratei, né? Retirei a próstata, fiz a radioterapia e hoje meu PSA está praticamente normal. Mas eu criei esse objetivo quando eu fui diagnosticado com câncer, de unir os técnicos. Até então, não tinha tanto objetivo na vida. Então, isso aí é um propósito de Deus. Estamos juntos aí para unir os técnicos. Então, e esse negócio de unir o técnico foi um antigo sonho do meu pai. Meu pai sempre falou assim, técnico, filho, técnico é você mesmo, nunca vai ter a sua união. Eu falei, meu papai deve estar muito feliz comigo, né? Consegui, pelo menos, unir grande parte das pessoas. Hoje, eu praticamente... Falar que eu não tenho inimigos, claro. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou técnico em eletrônica, mas que eu vou dizer uma coisa assim, meu, claro, tem exceções, tudo, mas técnico é uma raça bem filha da puta, né, meu? Pelo amor de Deus. Tanto é que veio um cara no meu PV e falou assim, você não tem problema na vida? Eu falei, como assim? Porque você é um cara muito feliz. Eu falei, será, cara? Eu já tive câncer, você sabe a minha história? Não, eu falei, então senta aí, eu vou contar a minha história para você. Eu tive um câncer, expliquei para ele que eu me tratei, eu procurei Deus, eu procurei um objetivo a mais na minha vida, que é unir os técnicos. Hoje o cara é um dos meus melhores amigos, mas o cara falou assim, eu não gosto de você porque você é muito feliz, que eu sou muito espontâneo, né? Então, você não consegue alegrar todo mundo. Entendeu? Então, eu tô aí, tô tentando e tô conseguindo, hein? E dia 17 vai ser o terceiro encontro técnico. Ah, dia 17. Onde que é mesmo? Onde que é mesmo? É no ABC, não é? Santo André. Eu aluguei um espaço. Santo André, eu já fiz serviço em Santo André, mas que local que é? Em Santo André, eu estou aqui entre São Caetano, Santo André e São Bernardo. Eu estou no meio. E o salão é aqui perto. Eu pus até no grupo onde que é o salão, é o Okara, um salão aqui perto. A última festa que teve foi aqui na minha oficina, mas eu falei, se o pessoal resolver dançar, a última festa tinha 60 pessoas aqui na oficina, então já é inviável fazer aqui. Então eu aluguei um espaço muito grande que eu aluguei agora, cabe lá 250 pessoas, mas vai 100 e pouco. Mas tá bom, é melhor sobrar espaço do que vai ser um evento muito legal, vai ser bom. E todo ano, os caras falam assim, Paulão, faça a cada 6 meses. Eu falei, não,
Já pensou se Copa do Mundo fosse todo ano? Que graça teria, né? Copa do Mundo a Já não cada teria 4 mesmo, anos. não teria a Enquanto mesma técnico é valorização, né? uma vez por ano. O encontro técnico é uma vez por ano, no mês de junho, onde que é férias das crianças, né? E esse ano vamos contar com piscina de bolinha, vai ter um monte de coisa Nossa, legal. piscina de bolinha, que beleza. Muito bom, hein, Burgos? Já pensou você na piscina de bolinha? Nossa senhora, não fiz isso nem quando era criança, imagine agora. Sempre Vai é ter. tempo. Não, na verdade, a minha piscina de bolinha era rolar na sujeira, na terra. A piscina de bolinha era essa. Era rolar no barro, né? Ô, oh, tempinho Isso, bom, hein? eu sou velho, eu passei nessa época também. Descer com o carrinho de rolemã, depois for Também pensar já no fiz isso sistema de também. freio. É que assim, eu comecei a estudar eletrônica com 11 anos de idade, né? Comecei a estudar eletrônica. Mas eu fazia assim, brincava, trabalhava com eletrônica, aí com 13 eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso, né? Comecei a trabalhar, depois eu comecei a dar aula, trabalhar com eletrônica, dar aula, trabalhar com eletrônica. Foi indo assim, né? Dando aula, trabalhando bancada, aula, bancada, aula, bancada, aula, bancada. E fomos indo aí até uns tempos atrás. Hoje em dia, se eu for trabalhar na bancada, eu teria que me readaptar, né? Porque a coisa mudou, mas tá bom, tá ótimo. Fica onde você está, que você está fazendo um bem para a humanidade. Você está criando técnico. Isso é muito bom. Então, cada um na sua frente. O nosso amigo Eduardo aqui está do outro lado do oceano. Ele está em Oi? Portugal. O nosso amigo aqui está em Portugal, está do outro lado do oceano. Falou que senão ele ia lá no encontro técnico. Então, o encontro técnico vai ser todo mês de junho. Mês de junho. Eu faço aniversário em maio. Quase lá. Qualquer coisa no dia nós cantamos parabéns, não tem problema não. Que beleza. Parabéns para você. O cara fazer 50 anos tá legal. Oi? Fazer 50 anos tá legal. E junho é o mês que vários integrantes do grupo fazem aniversário. Inclusive o Paulão é o primeiro que faz, dia 7. E eu sou o último que faz, dia 29 de junho. Tudo em junho. Eu faço em maio. Tem o Doni, que é um dos administradores, né? O Doni faz, o Carlão faz, tem mais pessoas, agora eu não lembro assim de cabeça, mas tem. Inclusive a nossa festa, Burgos, é regrada de feijoada com churrasco. Nossa. Estranho, né? É que o primeiro encontro que teve, eu fiz uma feijoada. Eu falei, galera, tá aqui a feijoada, vamos comer? Um olhou para o outro e falou, mas, Paulão, quem fez a feijoada? Eu falei, fui eu e a mulher. Ah, mas a gente quer comer carne também. Eu falei, tá bom, então vamos comer a feijoada. Comemos a feijoada, dali a pouco chegou a carne. E virou uma tradição, né? Feijoada com churrasco, carne. Então vai ser feijoada com churrasco. E na última teve peixe também, né? Isso, tudo trouxe os peixes. Também, ó, a festa vai começar às 10 horas e vai acabar às 11 da noite. Então dá para o cara comer, enjoar, né? O cara for tempo integral. Muito bom. Isso aí. Bom, rapazes, meus queridos amigos, vamos às considerações finais aqui. Podem falar sobre o endereço do grupo. Tem aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem falar sobre canal no YouTube, como encontrá-los, etc. Começa com o meu amigo Paulão, que já está aí mesmo. Manda o pau. Bom, galerinha, quero agradecer a todos aí pelo, né, agradecer nosso querido Burgos, para a gente poder falar sobre o nosso grupo. O nosso grupo, se você quiser entrar, você vai ter que passar o processo de triagem, tá? E se você quiser entrar no grupo Amigos da EPRO, onde temos aí 16 mil softwares, podemos deixar também aqui na descrição. Essa aqui pode entrar, até quem não é técnico, porque quem não é técnico não vai entender nada. Então, o nosso grupo Amigos da EPRO tem uma coisa muito boa. Certa vez eu precisei de um software que o cara tinha que tirar a NAND da televisão, colocar no gravador e disponibilizar no grupo. Você acredita que os caras fazem isso? Isso é uma... Pessoal, a televisão funcionando, você tirar a memória, pôr no gravador e disponibilizar com um amigo, então precisa ter muito carinho. Mas se o cara souber fazer direitinho, ele faz. O problema é o cara querer fazer. O time que está ganhando não se mexe, né, Burgos? Mas o cara faz. Entendeu? Então,
é uma coisa muito legal, vou podendo deixar na descrição do grupo. E Pode, se você quiser, Paulo, você depois me passa esses links todos que eu coloco aí embaixo. tá bom. E se você quiser fazer parte da nossa família, que é o Falando de Eletrônica, você vai passar no processo de triagem, tá? Vamos conhecer você, conhecer sua bancada, aí você entra no grupo. A gente podia colocar você direto no grupo, mas não dá certo, porque começa a entrar cliente, né, no meio do grupo, isso aí não é legal. Um agradecimento a todos pela atenção. Gurus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E é isso aí, vamos que vamos. E vamos embora. E a nossa festa, dia 17 de junho, Que para os beleza. integrantes do Falando de Eletrônica e outros técnicos mais que quiserem, é só, né? Tem que ser participante do grupo, né? Que é a festa do nosso grupo. Tá bom? Não, cinto inferior não. É só passar pelo processo lá, já está dentro. Não. O processo a gente, na realidade, a gente quer saber se você é técnico, se você possui uma bancada, se você possui um multímetro. A gente não quer cliente final. Por quê? O cliente vai estar dentro do grupo para quê? Se o cara não entende nada da eletrônica. Agora, claro, um cara que está começando, está almejando, um entusiasta, ele pode entrar também no grupo. É uma E um questão da gente. robista, o robista de eletrônica pode entrar? Pode entrar, sim. É questão da gente mostrar. Tá, o cara é um robista de eletrônica, ele tem que ter pelo menos um multímetro, né? O cara é um robista de eletrônica, mas quer. Não pode ser aquele cara que quer ser um aventureiro, um cara que quer só ser um aproveitador. Mesmo de que ele vai sair logo do grupo, né? Que ele vai fazer pergunta, ninguém vai entender, já aconteceu isso no grupo. Então, o grupo é voltado para técnico, tá? Falando de eletrônica. Você não precisa ser exatamente um expert na eletrônica, mas você tem que ter pelo menos alguma coisa que você Não, gente, não precisa ser expert, eu entrei. Se eu entrei, qualquer um de vocês entra. Ô, Bruno, você precisa passar pela triagem, hein? Eles estão me cobrando a triagem aqui. Eu entrei meio que de bicão, assim, pela porta dos fundos. Então, muito obrigado a todos e vamos lá, Luizão, dá as Vamos lá. considerações para a gente. Meu amigo Luiz, suas considerações finais para a galera aí, o que você tem a dizer? Grandes amigos, grande Luiz Carlos Burgos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar neste canal agora, né? E com certeza um canal já conhecido até internacionalmente. Como pode ver, tem gente de fora por aí também. Então, agradecer as pessoas que assistiram, as que vão assistir depois o vídeo gravado, né, que vai ficar. Vai ficar. Muito obrigado mesmo a vocês e a essa pessoa maravilhosa que deu essa oportunidade de a gente estar presente aqui no seu canal, né? Então, fica meus agradecimentos do que a gente puder auxiliar alguém dentro do pouco que a gente sabe, porque a gente está sempre tentando aprender alguma coisa, né? Não existe uma pessoa que possa dizer eu sou melhor ou pior. Em alguma coisa você pode ser melhor e a outra pessoa vai ser. Então, a gente troca ideias, a gente se ajuda e é isso aí que faz do grupo, né? Faz o grupo ter êxito. Pessoas que gostam de ajudar os outros. Então, meu muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui e que a gente possa ter essa amizade para sempre, com toda certeza. Muito obrigado. Então, pessoal, eu que agradeço aos meus dois grandes amigos, aí o Paulo, o Luiz, meu xará. Muito obrigado pela presença do grupo Falando de Eletrônica aqui no canal Burgos Eletrônica. Vocês sabem que toda sexta-feira a gente bate um papo sobre eletrônica. Sexta-feira agora a gente não vai ter live, porque sexta-feira agora é feriado, né? Então o pessoal vai sair, vai se divertir, vai descansar. Então, sexta-feira agora, dia 21 de abril, feriado, não vai ter live. A live volta no dia 28. Tá bom, pessoal? Então, curtam, compartilhem o canal. Se você puder, torne-se membro do canal.
Entrem lá na triagem do grupo Falando de Eletrônica, entrem lá no grupo Amigos da EPROM, no canal Falando de Eletrônica, tá aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Entra lá, se inscreve, compartilha, dá like nos vídeos, que isso ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de semana e nos veremos aqui numa próxima aula no canal Burgos Eletrônica, lá nos grupos, eu tô lá também, né? Qualquer coisa que eu puder ajudar, claro que eu estarei à disposição, tá bom? Então, nos vemos aqui numa próxima aula. Valeu.